Vamos falar sobre o que é destaque na política nacional. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. O professor Marco Aurélio Freire já está conosco. Professor, temos aqui uma disputa entre o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que trava indicações para agências reguladoras e até mesmo para embaixadas. Como resolver, como desatar este nó, professor? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. É verdade, tem um nó e um nó grande. Lembre-se que aqui em Pernambuco a gente está enfrentando algo parecido com a questão de Fernando de Noronha, né? O travamento da Alep para a indicação lá de Fernando de Noronha. E no Brasil não é diferente. São 33 cargos envolvendo, como você falou, embaixadas e as agências reguladoras, mas também o Conselho Nacional do Ministério Público. Olha só. A briga se dá entre o ministro das Minas e Energias, o Alexandre Silveira, e o presidente do Congresso, Senado, o Davi Alcolumbre. E é o seguinte, o Alexandre indicou Pietro Adamo para a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Só que, como ele é adversário do Davi, o Davi não aceita a indicação e aí ele simplesmente, no popular, sentou em cima das indicações. Ou seja, como ele é o presidente do Congresso e tem que pautar lá no Senado, ele não pauta. Então segurou e aí está acumulando. Os cargos vão chegando à necessidade de indicação e vai se acumulando e vai parando. E as agências ficam sem as pessoas para trabalhar. É isso que está ocorrendo. Só em agências, para vocês terem uma ideia, são 16 pessoas indicadas já. O governo já indicou, mas estão lá. Por quê? Porque o papel do Senado na República é sabatinar as pessoas que vão para alguns cargos importantes. Não apenas ministros do Supremo, por exemplo, que a gente está acostumado a ver, mas para essas outras indicações também. Então, ele simplesmente parou, travou, segurou lá, e aí vai ser preciso que quem entre no jogo seja o próprio presidente da República. Jacques Wagner, que é senador e é líder do governo no Senado, já disse, vai ser preciso que o Lula entre em campo para desatar o nó, porque o Davi Alcolumbre não cede. E embora que dessas indicações todas, 80%, segundo Jacques Wagner, já estariam resolvidas. Já tem acordo, mas o Davi não libera por causa dessa situação com o Alexandre Silveira. São 15 embaixadores esperando, 16 diretores de agência e ainda 2 diretores do Conselho Nacional do Ministério Público. É muita gente que não pode ir para os cargos por causa de uma única pessoa. Mas esse é o nosso sistema de 3 poderes. O Alexandre Silveira é polêmico, hein? Já entrou em outras disputas também entre ministros. Costuma estar envolvido aí nos problemas, nos nós que precisam ser desatados, que são muitos do governo federal. Professor, a gente tem mais um destaque aqui, que é: trabalhadores deixaram de gastar mais de 2 bilhões com o fim do imposto sindical. Explica pra gente. Olha, o imposto sindical é aquela contribuição sindical que todo mundo pagava, geralmente ali em março, tirava um dia de salário e era obrigatório, né? As pessoas nem às vezes sabiam para qual sindicato estavam contribuindo. E esse imposto caiu em 2017 com a reforma trabalhista ali no governo Temer. E de lá para cá, o próprio Ministério do Trabalho fez um levantamento que nos últimos 7 anos, o que ocorreu? Mais de 2 bilhões de reais deixaram de ser pagos, né, pelas pessoas para os sindicatos de trabalhadores, mas também para os sindicatos patronais, aqueles sindicatos de empresas. Só para se ter uma ideia, no levantamento diz o seguinte: em 2017 era arrecadado 2 bilhões e 37 milhões de reais e agora são arrecadados 57 milhões de reais. Olha só, de 2 bilhões e 37 milhões para apenas 57 milhões. Há muitas entidades que ganhavam, por exemplo, mais de 60 milhões ali, como a CUT, e agora ganham 350 mil reais por ano. Ou seja, os sindicatos, mesmo os patronais, precisaram se reinventar no Brasil e ficou claro, como a contribuição era obrigatória, então muitas vezes aquele sindicato não aparecia muito na vida do trabalhador, como eu disse, muitos trabalhadores nem tinham ideia de para onde estava indo o dinheiro, só sabiam que era descontado. E agora os sindicatos precisam se reinventar em quê? Na questão de conseguir mostrar que estão realmente fazendo algo pelo trabalhador, fazendo as ações sindicais, enfim, aparecendo na vida real daquele trabalhador em relação às reivindicações e outras ações, para que o trabalhador possa contribuir. Porque, veja, a contribuição existe ainda, mas ela não é mais obrigatória. É isso que ocorreu, e por isso que quando às vezes algumas dessas entidades querem retornar o chamado imposto sindical,
há muita grita no Congresso, há muita resistência. Mas o levantamento mostra muito claramente que esses 2 bilhões de reais deixaram, né, de ir para essas entidades e elas vão precisar se reinventar. É isso. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até logo mais. Até daqui a pouco. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.